Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui com você para esta oração da madrugada. Agora são 5 horas e 25 minutos, na companhia do Salmo 115. Ainda estou orando com o Salmo 115, o Salmo abençoador. Diz assim, os versos de número 12 e 13. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor lembrou-se de nós. Estou aqui imaginando o quanto o salmista pensava, se lembrava do que Deus havia esquecido do povo. Imagino até que o salmista ouvia pelas ruas de Jerusalém ou das cidades do interior de Israel as pessoas andarem pelas ruas, nas casas, dizerem: Deus se esqueceu de nós. O sofrimento é tão grande, Deus esqueceu de nós. Ele disse que nos ajudaria. Ele prometeu nos ajudar. É promessa dele, mas olha só o que está acontecendo com a nação, o que está acontecendo com o povo. Ele esqueceu de nós, ele nos largou. Ele abriu mão da aliança que tinha conosco. Imagino que o salmista ouvia essas coisas pela cidade, pelo interior de Israel, as pessoas chorando, lamentando, porque em algum momento confiaram na promessa e na aliança que Deus havia feito com o povo, de estar com o povo, de se manifestar na vida do povo. E o salmista, certamente, eu não tenho dúvida que ele ouvia as pessoas reclamarem estas coisas, e ele coloca aqui no Salmo, olha só, o Senhor se lembrou de nós. Agora eu penso que o salmista viu Deus agindo em favor da nação, e ele se lembrou de nós. Existem momentos, temos a sensação de que Deus não está nem aí para nós. Um sentimento que varre o nosso coração, toma conta da nossa mente, e a única coisa que vem no nosso pensamento é de que Deus não está com a gente. Talvez você aí do outro lado já passou por isso. Talvez você já sentiu isso. Deus não está comigo. Em algum momento você confiou. Você acreditou que Deus poderia, que Deus se comprometeria com você. Mas está sentindo que Deus não está ouvindo você. Você está só no mundo. É uma sensação muito comum, é um sentimento muito comum e até verdadeiro. E até verdadeiro de sentir que Deus não está presente. É um sentimento comum. A gente sente isso mesmo, as pessoas sentem isso mesmo. E o salmista, por dizer o Senhor lembrou-se de nós, certamente é porque essas coisas estavam passando pela cabeça do povo e, quem sabe, até mesmo do próprio salmista. Mas uma coisa é absolutamente certa, o Senhor não se esqueceu. O Senhor não se esqueceu do seu povo, não. Talvez seja apenas um sentimento, uma impressão pessoal. As pessoas sentem isso mesmo, de que Deus abandonou. Mas é absolutamente verdade que o Senhor se separa de nós quando o pecado se avoluma. Os nossos pecados, os pecados do povo e os pecados pessoais é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados que nos separam de Deus. E o resultado é este.
a sensação de que Deus não está presente, de que Deus não está conosco. Mas é verdade que o Senhor não abre mão da sua aliança, da aliança que fez com o seu povo. O Senhor Deus não abre mão de forma alguma. E é bom quando nós lemos palavra como esta, o Senhor lembrou-se de nós. Diante da oração, da humilhação, se o seu povo, se o meu povo, disse Deus, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Olha a sequência de coisas que precisam ser feitas. É o Senhor quem diz, eu vou ouvir, eu vou ouvir. E aqui o salmista experimentou, viu isso acontecer com o seu povo, viu isso acontecer na vida dele. O Senhor se lembrou de nós, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a nação inteira, abençoará a casa de Arão, a casa, a família, os descendentes, abençoará todas as pessoas que fazem parte da linhagem de Arão, ou seja, aqueles que cuidam da vida religiosa, da vida religiosa do povo, da nação. Ele vai cuidar tanto do Israel político quanto do Israel religioso, porque quando ele diz abençoará a casa de Israel, é falando da vida política do povo nacional. E quando ele diz abençoará a casa de Arão, ele está dizendo ele vai abençoar a vida religiosa do povo nacional, do povo de Israel. Ele abençoará os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Ele vai abençoar todo mundo que teme a Deus, não importa se é pequeno ou grande, se é pequeno no sentido de estatura, se é criança, se é jovem, se é de maior idade, se é casado, se é solteiro, se é rico, se é pobre, se é culto ou se não tem instrução alguma. Ele abençoa todos, tanto os instruídos quanto os indoutos, todo mundo, pequenos e grandes, os ricos e os pobres, pequenos e grandes em todos os sentidos, o Senhor vai abençoar, basta que temam, tenham o temor de Deus. Quem teme a Deus é abençoado. Quem teme a Deus é abençoado porque tem o cuidado de andar na sua presença e obedecer a sua palavra. O temor do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Por isso é importante temer a Deus, porque temos a proteção, temos a blindagem de Deus. Agora, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. São eles quem nos separam. Ainda mesmo que sejamos salvos, regenerados, tendo o Espírito Santo no nosso coração, Espírito da regeneração, mas é necessário que tenhamos o Espírito da santificação. Não basta o Espírito da regeneração para ter vida plena, para ter vida abençoada neste mundo, é necessário ter o Espírito da santificação. Os cristãos, nós, a Igreja de Deus, precisamos ter tanto o Espírito da regeneração quanto o Espírito da santificação, que são o mesmo, se tratam do mesmo Espírito, é o Espírito Santo que regenera e que santifica, e é apenas uma maneira de dizer o Espírito da regeneração e o Espírito da santificação, para explicar que, ainda que a pessoa seja regenerada, é necessário que ela tenha uma vida de santificação. É importante. O Senhor se lembrou de nós. O Senhor se lembrou de mim. Quando falta o Espírito da santificação em nosso coração, em nossa vida particular, quando isso falta em nós, vai ficar um vazio, uma sensação de distanciamento de Deus.
passa pela mente, pela nossa mente, de que estamos longe de Deus, bem distantes de Deus, e que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está dando atenção para nós, cuidando da nossa vida, dos detalhes da nossa vida que fazem tanto sentido e são muito importantes para nós. Temos esta sensação, mas essa sensação, esse sentimento é por causa da ausência do Espírito da santificação. Oh, como é importante, veja como é importante a santificação do povo de Deus para manter vívida, límpida a consciência e a certeza de que Deus está conosco. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, mas o Espírito da santificação em nós quebra esta barreira, o sentimento da ausência e do distanciamento de Deus. Tudo isso é sentido por conta do pecado. Deus continua o mesmo, Deus continua próximo, Deus continua presente. Mas nós temos o sentimento de que Ele está distante, Ele não está agindo por conta da falta de santificação. A regeneração garante a vida eternal, garante que um dia nós vamos estar com o Senhor nosso Deus, garante que teremos vida eterna, vida eternal com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu e na nova terra. Mas a santificação garante que tenhamos a presença de Deus nesta vida. A regeneração garante a presença de Deus na nossa vida, no porvir, no pós-morte. E a santificação garante a presença de Deus na nossa vida, ainda aqui neste mundo. Tem muitos cristãos que estão absolutamente conformados apenas com o espírito da regeneração. Estão satisfeitos com esta condição de regenerados, de salvos, mas lhes falta a santificação, o espírito da santificação, que é a mais absoluta certeza de garantia da presença de Deus na nossa vida aqui neste mundo. O Senhor se lembrou de nós, verso 12. Ele se lembrou do seu povo, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoe o seu povo, a sua igreja, nesta madrugada, neste dia que está começando, quase começando. Que o Senhor abençoe, Senhor, teu povo, a sua igreja, teu povo espalhado por toda a terra. O Espírito Santo de Deus mostra que tem muitos cristãos conformados com o Espírito da regeneração e largaram mão do Espírito da santificação. Eles largaram mão. Eles estão satisfeitos apenas com a certeza que são salvos para a eternidade com Deus, mas não estão zelando pela santificação pessoal e pela santificação coletiva, a santificação da sua própria vida e a santificação da sua casa, família, seu grupo,
da sua nação, eles estão vivendo relapsos com relação à santificação. E por falta de santificação vêm as consequências. E a pior consequência é a sensação, aquele sentimento de que Deus está tão longe, que Deus está tão distante, está tão afastado, Ele não está ouvindo, aquele sentimento de que há uma chapa de ferro entre nós e Deus. Mas é exatamente porque os nossos pecados, a falta de santificação, a ausência do Espírito que gera a santificação, é que faz a separação entre nós e o nosso Deus. No nome de Jesus, abençoe, Deus, o seu povo, dê-lhes de forma tremenda o despertamento para acordar, precisamos acordar para viver uma vida de santificação. Ó Senhor, nos acorde, nos desperte, Senhor, nos tire deste pensamento de que santificação não é necessário, nos tire dessa dormência, desta anestesia de que basta o Espírito da regeneração. Nos tira desta anestesia quase que geral, meu Pai. Por amor do seu Filho Jesus Cristo, nos acorde, nos sacode, nos aviva para vivermos a santificação que o Senhor tanto zela, que o Senhor tanto pede carinhosamente para que vivamos a santificação. O salmista aqui está colocando em palavras, e nós vemos a alegria na face do salmista quando ele diz: o Senhor se lembrou de nós, o Senhor se lembrou de nós, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos comprometemos a viver uma vida de santificação. O Senhor se lembrou de nós. Assim também, ó Deus, que cada um de nós possamos cantar um dia, celebrar um dia. O Senhor se lembrou de mim. O Senhor se lembrou de nós. O Senhor se lembrou do seu povo, da sua igreja. No nome bendito de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Compartilha o vídeo para as pessoas aí dos seus contatos, nas suas redes sociais. Eu acredito que o Senhor, o Espírito do nosso Deus, poderá falar com algumas pessoas e este vídeo poderá ajudá-las. A gente se encontra na próxima oração da madrugada, se assim Deus nos permitir.